distanciamento social e limite de ocupação nas escolas em caso de classificação para o risco da Covid em gravíssimo. Estas são as principais regras publicadas no Decreto 1003, de 14 de dezembro de 2020, que estabelecem algumas das regras para o retorno às aulas presenciais em Santa Catarina. Quer saber mais sobre este decreto? Então, sem demora, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos ao conteúdo. Olá, eu sou Fernando Pitti e essa é a nossa playlist Coluna Comentada, onde eu comento em vídeo o meu texto publicado aí nos jornais locais. Nesta semana eu vou falar um pouquinho sobre o Decreto 1003, um decreto que vem para regulamentar a Lei 18.032, de 8 de dezembro de 2020, aqui em Santa Catarina, onde foi estabelecido que atividades educacionais e aulas presenciais são consideradas atividades essenciais, ou seja, devem permanecer acontecendo, devem permanecer mesmo durante a pandemia. Então, esta lei 18.032, sancionada em 8 de dezembro de 2020, ela abre espaço e abre condições para que as aulas presenciais retornem em Santa Catarina. Isso vai acontecer já no início de 2021, no início do ano letivo de 2021. Não apenas a lei, mas também a necessidade de regulamentação desta lei. Inclusive, na sexta-feira eu tive acesso a um rascunho de um decreto que então seria utilizado para regulamentar a lei, porém esse decreto acabou não saindo. Era um decreto com 27 páginas, ele não foi publicado, ele estava no rascunho, ele não entrou no Diário Oficial do Estado. E o que entrou no Diário Oficial do Estado foi o Decreto 1003, de 14 de dezembro de 2020, ou seja, nesta segunda-feira, que veio exatamente para regulamentar a Lei 18.032. Este novo Decreto 1003, ele tem 4 páginas, apenas 4 páginas. O rascunho que tive acesso na semana anterior, ele tinha 27 páginas. Então nós estamos esperando que provavelmente virá nas próximas horas ou nos próximos dias uma nova portaria que deve estar incorporando todo aquele conteúdo, todo aquele contexto estava lá no rascunho e onde ele estava muito claro, muito detalhista, imagine, de 4 páginas para 27 páginas. Então havia realmente um detalhismo muito grande de como seria este retorno, inclusive prevendo a questão do transporte escolar, da alimentação, das atividades administrativas, das condições para o retorno na educação infantil, na educação fundamental, na educação especial, inclusive falando também sobre as atividades administrativas na escola, a necessidade, inclusive chegava no detalhamento, aquele rascunho então, que a gente teve acesso, ele chegava no detalhamento de dizer o seguinte: prioritariamente o aluno deve usar a mesma cadeira e carteira todos os dias. Falava também do rodízio de alunos quando for necessário. Bom, então a gente está aguardando que esse material saia na forma de uma portaria conjunta até para detalhar um pouco mais. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui falar um pouquinho hoje sobre o decreto 1003 e o que ele quer dizer e como ele vai influenciar diretamente a vida das famílias que estão há muitos meses, desde março, quando a pandemia começou e as aulas presenciais foram suspensas em todo o estado. Muitas famílias desde março têm aguardado ansiosamente o retorno às aulas presenciais. Então, está aqui, Decreto 1003, de 14 de dezembro de 2020. Regulamenta a Lei 18.032 de 2020, que dispõe sobre as atividades essenciais no estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Eu não vou ler aqui o decreto inteiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse acessar esse decreto. Como eu falei, são apenas 4 páginas, bem simples, de fácil leitura e de fácil entendimento. Mas eu vou destacar aqui alguns dos parágrafos e alguns dos artigos do decreto, né? Então, indo lá diretamente para o artigo 2º,
que fala o seguinte: cada rede de ensino, pública e privada, definirá estratégias de retorno e a forma de atendimento presencial, considerando todas as medidas sanitárias em vigor e o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 m entre alunos, servidores, afinal, todo o corpo técnico da escola. Então, o primeiro item já colocado é: todas as redes estabelecerão formas de retornar, porém, há necessidade do atendimento das normas sanitárias vigentes e também do distanciamento de 1,5 m. Além disso, ele fala mais adiante a necessidade de ter um plano de contingência homologado no município. Então, necessariamente tem que ter o plano de contingência homologado, deve ter o distanciamento social e deve seguir todas as normas para o retorno presencial. Cabe também, ele fala isso aqui no parágrafo 1º do artigo 2º, cabe a cada rede de ensino, público ou privado, estabelecer seu plano de contingência e os critérios de alternância de grupos para o retorno presencial, quando necessário, a fim de manter o distanciamento. Então, se a escola, ou as salas de aula, ou os ambientes utilizados não comportarem todos os alunos mantendo o distanciamento de 1,5 m, cabe às redes ou às escolas definir como será a alternância. Ou seja, parte dos alunos estarão presencialmente num dia, parte dos alunos estarão, outra parte, remotamente. E assim haverá uma alternância: os que estão remoto hoje virão do presencial no outro momento e os que estão presencial hoje irão para o remoto no outro momento. Então, há necessidade de fazer esta alternância entre presencial e remoto. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo sugestão de alguns equipamentos que podem ser utilizados para fazer estas aulas remotas, como tripés, webcams, microfones também e iluminação, para poder fazer essa aula remota, caso alguém ainda não tenha esses equipamentos e gostaria de ter aí a sugestão de alguns equipamentos para fazer esta alternância e a transmissão online, ao vivo, caso seja adotado este método de aula remota. Agora, eu quero destacar também aqui no artigo 2º o parágrafo 3º, que eu acho que é um dos mais importantes nisso tudo, que diz o seguinte: parágrafo 3º. O responsável legal pelo estudante pode optar pela continuidade no regime de atividades não presenciais ou remotas, quando a instituição ou rede oferecer esta opção, mediante a assinatura de termos de responsabilidade na instituição de ensino em que o estudante estiver matriculado. Então, se você, pai, ainda não se sente seguro para retornar ao presencial em 2021 com seu filho, e se a escola em que ele estiver matriculado oferecer esta opção, você poderá estar optando em mantê-lo estudando remotamente. Não naquela condição de rodízio, parte presencial e parte remoto, mas sim mantê-lo todo remoto em 2021. Detalhe, pelo que o artigo aqui, segundo parágrafo 3º, coloca, a necessidade da escola ter esta prerrogativa, ela deve oferecer esta opção. Então, acho que é um bom começo já, para quem ainda não se sente seguro, começar a procurar a sua escola e ver se vai ou não ser ofertada esta opção para manter as aulas remotas em 2021. Gostaria aqui também, neste artigo, de fazer mais uma consideração em relação aos artigos, deixa eu localizá-los aqui, 5º e 6º. Artigo 5º. Nas regiões de saúde que representem risco potencial grave ou moderado para a Covid e tenham um plano de contingência homologado, as atividades educacionais presenciais poderão ocorrer normalmente com qualquer número de estudantes, desde que respeitadas as normas vigentes e respeitado o distanciamento social. Contudo, quando a organização, voltando aqui para o artigo 4º, nas regiões de saúde que representem risco potencial gravíssimo na avaliação de risco para a Covid, poderá estar no máximo a até 50% de ocupação com as matrículas ativas. Então, para as regiões cujo risco para a Covid estiver classificado como gravíssimo, há até 50% de ocupação. Para as demais regiões,
até 100%, desde que tenha o plano de contingência homologado, respeite as normas sanitárias vigentes e respeite o distanciamento. Só uma observação. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, nós estamos em meados de dezembro de 2020 e em Santa Catarina, das 16 regiões, apenas 2 estão classificadas como risco grave. Todas as demais estão classificadas como risco gravíssimo. Então, se fosse hoje o retorno às aulas presenciais em Santa Catarina, apenas 2 regiões poderiam estar retornando com 100% dos alunos, mantendo as regras e o atendimento às regras sanitárias e o distanciamento, e todas as outras demais, as outras 14 regiões de Santa Catarina, estariam no máximo com 50% de ocupação. Bom, então aqui são alguns dos detalhes que eu gostaria de trazer aqui do Decreto 1003. Ressaltar que eu vou deixar novamente aqui na descrição do episódio, na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem o decreto, poderem fazer a leitura. São apenas 4 páginas, é fácil, uma leitura bem simples. E quero também finalizar o vídeo aqui fazendo uma provocação. Você, pai, você responsável, já pensou? O seu filho retornará ou não presencialmente em 2021? Você se sente seguro no retorno, mesmo com todas as condições colocadas aqui, de distanciamento, não aglomeração, rodízio de estudantes? Você se sente seguro para isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora a provocação também, o questionamento para as escolas, para os educadores. Vocês estão prontos para isso? Se em 2020 já foi um desafio termos todos os alunos de forma remota, agora imagine que em 2021 você pode ter 3 situações. Parte dos alunos presencial, parte dos alunos em rodízio, presencial e remoto, no ensino híbrido, e parte dos alunos optando apenas pelo remoto. Imagine que a dificuldade deve aumentar consideravelmente. Deixe aqui também na descrição e nos comentários o que você pensa a respeito disso. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dores? Para que a gente possa estar trabalhando em outros vídeos, algumas dicas, algumas sugestões para facilitar a vida dos educadores de todo o estado, de Santa Catarina e até de todo o Brasil, quando a gente fala de usar a tecnologia a favor destes momentos. E eu vou, inclusive, preparar mais vídeos falando sobre isso. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, pois